Hoje, 15 de agosto, nós comemoramos a adesão do Pará. Mas você sabe o que significa isso? Qual é a importância histórica desse acontecimento e por que virou feriado? O que tem a ver Dom Pedro I, John Grenfell e a tragédia do Brigue Palhaço? Então, se você quiser saber a história dessa data e por que foi transformada em feriado, então não saia daí. Para a gente entender a adesão do Pará, a adesão do Pará à independência, nós temos que entender o processo que levou à independência do Brasil. Eu não vou detalhar aqui, caso você queira mais detalhes sobre a independência do Brasil, clica aqui no card, porque eu tenho 3 vídeos-aulas falando sobre o processo de independência, o primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I. Tá? Então, de uma maneira resumida, a independência do Brasil, ela não teve muitas transformações, principalmente sociais. A ruptura, quer dizer, a independência política com Portugal, aconteceu. Mas nós tivemos alguns problemas como escravidão. A escravidão ela não acabou. A escravidão ela só vai terminar em 1888 e mesmo assim nós vamos ter vários problemas com a inclusão desse ex-escravo, desse liberto. Mas muitas províncias não aceitaram a independência. Até porque o Dom Pedro I ele vai se mostrar durante o seu primeiro reinado muito autoritário e muito absolutista. Então, algumas províncias elas não aceitaram a independência. Você teve aí a Bahia, você teve o Maranhão, você teve o Ceará e, no caso, o Pará. Então, nós vamos entender, você pegando esse contexto que não teve tantas transformações sociais, quer dizer, você teve algumas permanências ainda, alguns privilégios de comerciantes, você teve privilégios de donos de escravos. Então, entendendo esse contexto, aí vamos chegar agora na adesão do Pará. Então, agora vamos entender esse processo, de adesão do Pará à independência. A adesão significa o quê? Aceitar a independência. Vamos entender agora, por que isso aconteceu. Quando você tem a independência do Brasil, várias províncias, algumas aceitaram, outras foram obrigadas, tiveram que se adaptar a esse novo regime agora monárquico aqui no Brasil. Tá? Isso é muito interessante porque o Dom Pedro I ele não implantou um governo republicano aqui. Tá? Então ele implantou um governo monárquico. Então existem pessoas simpatizantes aqui no Brasil, desse governo monárquico. Então no caso do Pará, porque o Pará ele vai ser a última província que vai aceitar a independência do Brasil, aqui no Pará nós tínhamos uma elite portuguesa. Essa elite portuguesa, ela mantinha laços, comerciais, elas mantinham laços políticos diretamente com Portugal. Tá? Até porque, gente, quando você tem a independência do Brasil, o centro administrativo praticamente qual é? O Rio de Janeiro. Então, algumas províncias, elas ficavam muito distantes, tá? do centro administrativo, que no caso era o Rio de Janeiro. Então, isso facilitava que algumas províncias mantivessem ainda esses laços com Portugal, como é no caso aqui do Brasil. Então, o Dom Pedro I, é Dom Pedro, que aqui no Brasil ele se torna Dom Pedro I, ele acaba enviando para cá, para o Pará, um britânico, John Grenfell, que ele vem impor, no caso, a independência. Então, o Grenfell, ele praticamente faz uma ameaça, tá? É um blefe, na verdade, que ele faz uma ameaça às elites que controlavam aqui a política, elite portuguesa que controlava a província do Pará, e ele diz que ele tem uma esquadra pronta para bombardear Belém.
Quer dizer, caso, não é, não fosse aceito a independência, seria bombardeada. Então você tem aí, tá, um blefe. Porque isso claro que ele exagera, dizem que são vários navios e não eram. Então isso acaba servindo de motivo para quê? Para aceitarem, tá, a independência do Brasil. Existia um navio ancorado na Baía do Guajará chamado São José e que ele foi o palco, ele serviu como elemento para uma grande tragédia que aconteceu nesse processo de adesão do Pará, que foi chamado Tragédia do Brigue Palhaço. Da forma como a independência ocorreu aqui no Brasil, a forma como elementos, não é, de uma elite ainda permaneciam no poder. E esse grupo, eles começavam a protestar. Algumas pessoas, analisando alguns documentos, 5 pessoas foram mortas pelo Grenfell, pelo John Grenfell. Né? Foram mortas por ele para tentar intimidar as pessoas que tentavam fazer, segundo ele, não é, que poderia comprometer a ordem, tá? A ordem pública. Então, em torno de 252, 6 pessoas, tá? Alguns falam que são 300, tá? Foram presas dentro desse navio, o navio São José. E como as pessoas estavam presas lá dentro, as pessoas estavam, não é, passando mal, algumas pessoas estavam gritando ali dentro, foi jogado, tá, dentro do porão cal. E muitas pessoas ali acabaram morrendo asfixiadas, né, por estarem inalando aquele cal, né, dentro de um porão de um navio fechado. Então isso foi chamado a Tragédia do Brigue Palhaço. Mas esse feriado foi criado nesse mesmo ano, em 1823? Não. Na década de 90 existia uma lei, foi criada uma lei federal, tá, em que cada estado brasileiro deveria ter uma data magna, uma data a ser lembrada, uma data importante. E isso foi interessante, tá, que um ex-deputado, tá, chamado Zeno Veloso, ele acabou, tá, implantando a data aqui, 15 de agosto, como feriado. Tá? Por exemplo, nós temos o nome hoje, tá, de uma avenida, que ela é chamada Avenida Presidente Vargas, mas ela era chamada 15 de agosto. Então, qual era a ideia, tá? A ideia do feriado, segundo esse ex-deputado. Era um momento que era para você lembrar a história, não era para você ficar dormindo, para você ficar aproveitando. Eu sei que feriado é bom, mas a ideia do feriado, eu sei que feriado é bom, você pode estar deitado aí, você pode estar, não é, pode ter até viajado, mas a ideia, gente, do feriado, segundo o ex-deputado, tá, era para você lembrar a nossa história. Tá? Lembrar, porque muita gente acha que o Pará ele não tem história. Ou às vezes quando a pessoa quer estudar, acha a história do Pará, não é, sem sentido, é monótono, está totalmente errado. Assim como poucas pessoas conhecem a cabanagem. Então a ideia qual era? Que o poder público fizesse, que ele fizesse no caso, não é, celebrações para a gente lembrar de alguns nomes que participaram desse período, como, não é, o Batista Campos. Nós temos até uma praça em homenagem a ele, Batista Campos, tá? Então os próprios colégios deveriam também utilizar, né, segundo ele, utilizar para você lembrar isso. Então, gente, a adesão do Pará, tá, é para mostrar que o povo paraense, tá, ele lutou e sempre luta, né, por melhores condições, né? Eles querem ser ouvidos. Né? O povo ele quer participar, ele quer ser brasileiro, ele quer fazer parte de uma nação. Então, por exemplo, quando você vê, né, presta bem atenção nessa informação, quando você olha a bandeira do Brasil, aquela estrela solitária que fica lá, muita gente afirma que é o Distrito Federal e não é. Quando você sabe que aquelas estrelas, elas simbolizam, não é,
cada estado. E a estrela solitária mostra, não é, simboliza o Pará, porque o Pará foi o último que aderiu à independência do Brasil, mas lembrando que era um grupo, tá, uma elite portuguesa que não queria, tá, acabar relações com Portugal. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa videoaula, comente aí. Se você faltou alguma informação, você queira, né, professor, lembra, olha, faltou mais alguma coisa, tá? Então, isso é um canal para quem gosta de história, é um canal para quem está fazendo vestibular e, claro, também valorizar a nossa cultura paraense, que ela é muito rica. Então, bom feriado de 15 de agosto para todos vocês, tá? Então vamos celebrar, vamos aprender, vamos compartilhar a nossa história paraense, porque ela é muito bonita e muito importante também para o Brasil e para nós, tá? Até mais. Tchau.